Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou acadêmica do curso de Agronomia da UERGS Três Passos e hoje eu vou apresentar a minha ficha técnica referente à disciplina de MIPID sobre então as formigas cortadeiras do gênero Acromyrmex. A caracterização. Então, inicialmente vamos falar sobre como são essas formigas. Essas formigas elas são popularmente conhecidas como os quenquens, apresentam um tamanho menor e o comportamento um pouco menos agressivo que as formigas do gênero Atta. Algumas diferenças entre essas formigas e as do gênero Atta é que as do gênero Atta realizam a construção de colônias relativamente maiores, o formigueiro é um pouco maior, mais grande e profundo. O corpo das do gênero Atta apresenta padrão liso, as do Acromyrmex apresentam espinhos, que a gente vai falar posteriormente, e também uma diferença interessante é que elas são mais visíveis e as trilhas são mais largas, comparando com as da Acromyrmex. Então, o reconhecimento dessas formigas é primordialmente pelos espinhos no tórax, geralmente são 4 a 5 pares. A coloração desses insetos, então, ela é de marrom claro a escuro, podendo então ter uma variação ali. Elas vivem em colônias bem organizadas, então elas são seres sociais, e essas colônias funcionam como um superorganismo, com a divisão das tarefas entre então as formigas operárias, rainhas e também entre os machos reprodutores. A parte de taxonomia, então, a ordem dessas formigas é a Hymenoptera, junto com percevejos, cigarras, pulgões, cochonilhas e também mosca branca. A família é a Formicidae, subfamília Myrmicinae e o gênero então é Acromyrmex. Alguns hábitos gerais são semelhantes às formigas saúvas, mas hábitos específicos tornam elas diferentes. As espécies, então, incluem diversas espécies, como subterrâneos, Balzani e Crassispinos. A parte morfológica, então, é dividida entre operárias, rainhas e machos, que possuem características distintas. As operárias, elas, então, medem de 5 a 12 milímetros. Essa variação de tamanho tem relação com a divisão em subcastas, que são as mínimas, médias e maiores. As mínimas, então, têm função de cuidar, então, do fungo e das larvas, que a gente vai entender posteriormente do que a gente está falando, de qual fungo e quais larvas. As médias, então, realizam o trabalho de corte de folhas e levam para o ninho. E as maiores têm a função, então, de defender a colônia contra ataque de inimigos ou predadores e também auxiliam as médias nesse serviço, nesse trabalho de levar as folhas até o ninho. A rainha, então, ela é o maior indivíduo da colônia e a função reprodutiva é exclusiva. Ela aqui está representada nessa imagem sem asas, mas ela tem asas sim. Ela é um inseto alado, porém essas asas elas caem, ela perde as asas logo depois da fecundação. Uma curiosidade interessante também é que essa formiga rainha, quando ela funda uma nova colônia, ela leva um pedaço do fungo na boca e no corpo para iniciar então o cultivo no próximo ninho. Os machos, eles então são alados durante todo o seu ciclo de vida, participam do voo nupcial para o acasalamento, que é já quando eles chegam ao fim da sua vida, que a gente vai entender no ciclo daqui a pouco. O ciclo de vida dessas formigas, então, ele inicia com o voo nupcial, então, que é o momento que a rainha perde as asas e o macho já morre. Geralmente isso acontece após as chuvas, quando as rainhas fecundadas fundam os novos ninhos, então o desenvolvimento é holometábulo, passando por estágios de ovo, larva, pupa e adulto. Então aqui entra a parte que as operárias menores, as mínimas, elas cuidam da parte das larvas. E então a colônia ela vai crescendo gradativamente, podendo atingir dezenas de milhares de indivíduos. Os hábitos dessas formigas. As operárias cortam folhas
e outros materiais vegetais também e os transportam para o interior do formigueiro. Ah, mas as formigas não comem as folhas. Elas utilizam essas folhas, então, como um substrato para produzir o fungo simbiótico do gênero Leucoagaricus, que é então a fonte de alimento dessas formigas. A atividade, então, ela é majoritariamente noturna, mas pode também acontecer em dias nublados ou chuvosos. Por quê? Porque esses períodos com menos incidência solar, eles têm um menor risco de desidratação dessas formigas e também de predação por aves, por exemplo. A umidade também auxilia que a rainha faça a escavação para o novo ninho. E também os ninhos são subterrâneos, então preferindo solos mais arenosos e bem drenados, podendo formar então extensas redes de câmaras ou galerias. Os hospedeiros dessa formiga, então, essa formiga é mais generalista, ataca uma ampla variedade de espécies. Os principais hospedeiros, então, de espécies de interesse são florestais, eucalipto e pinos. Frutíferas tem daí os citros, a mangueira e também o cafeiro. Culturas anuais, como soja, milho e também o feijão. E também pode atacar plantas ornamentais e até hortaliças. Elas são especialmente prejudiciais em áreas onde a gente tem uma quantidade grande de mudas, como é a questão de área de reflorestamento e também de viveiros, então podendo comprometer a sobrevivência dessas plantas. Os danos que elas causam, então, elas provocam danos principalmente pelo desfolhamento das plantas, prejudicando a capacidade, então, fotossintética e o desenvolvimento. Os tipos de danos que eu trouxe aqui são 3, que é o desfolhamento severo, que é a parte mais significativa, que então elas desfolham, né, e impedem que a planta se desenvolva corretamente, e pode até levar à morte de plantas mais jovens. As perdas econômicas, então, elas podem reduzir a produtividade das culturas numa quantidade em que a planta ainda consegue se reproduzir e consegue se desenvolver, porém numa quantidade menor, podendo causar um prejuízo econômico. E também elas inviabilizam projetos de reflorestamento, como eu falei anteriormente, na parte da sobrevivência das mudas. Podem também gerar danos indiretos, como abertura de trilhas e remoção de folhas. Pode favorecer a instalação de outras pragas e doenças, então elas podem ser algo no sentido de vetores para doenças ou entrada de novas pragas. Por isso, o nível de ação, então, é em torno de 1 formigueiro por hectare. O manejo, então, logo ele deve ser detectado e então, acima desse limite, a intervenção já se torna necessária para evitar essas perdas significativas. Para a sugestão de controle, eu trouxe 4 tipos, que é o controle cultural, mecânico, biológico e também o controle químico. O controle cultural, então, ele ocorre por meio de eliminação desses restos vegetais, que são o substrato para a produção do fungo, que é o alimento dessa formiga. Então, isso dificulta a instalação desses novos ninhos e também é interessante a gente escolher a época de plantio menos favorável para a atividade dessas formigas, como é o exemplo da estação mais seca, que tem essa ausência de umidade e para elas não é tão agradável. O controle mecânico, então, é a destruição manual dos formigueiros, quando possível, né? E também pode acontecer de forma que obstrua as trilhas para dificultar o forrageamento dessas formigas. O controle biológico, então, é a utilização de fungos entomopatogênicos, como Beauveria baciana, e também a aplicação de nematóides, como esse aqui que chama Sternerma carpocapsae. A preservação de inimigos naturais como tamanduás e aves também é interessante nessa questão de controle. O controle químico, então, por sua vez, a aplicação de iscas granuladas contendo compostos como sulfuramida ou fipronil. Ela deve ser feita preferencialmente em épocas de primavera e verão,
quando a atividade externa ela é mais intensa, então que elas estão de fato trabalhando. O uso deve respeitar as recomendações técnicas e normas ambientais para evitar então impactos negativos sobre o meio ambiente.